Lá no fundo, nas profundezas escuras debaixo de uma cidade que parece tão comum, existe um mal antigo. Um mal que se alimenta do medo. E para enfrentar uma coisa dessas, só coragem não adianta. É preciso algo mais. É preciso um ritual. Uma batalha que não se luda com os punhos, mas com a mente. Uma batalha de vontade, sabe? Bem na beirada do universo. Uma batalha conhecida como o Ritual de Shude. E essa é a declaração, né? A proclamação da coisa, uma entidade cósmica mais antiga que o próprio tempo. Ela fica ali, escondida debaixo da cidade de Derry, e a cada 27 anos ela aparece para se alimentar. Mas não de carne, ela se alimenta do terror das vítimas. A voz dela não ecoa nos ouvidos, mas na alma de quem ousa enfrentá-la. Eu sou eterna, sou a comedora de mundos. E é aqui que está o grande problema. A questão que assombra os heróis dessa história. Pensa bem, se o inimigo é a própria eternidade, um poder que literalmente devora galáxias, como é que 7 crianças e depois 7 adultos marcados por um trauma gigantesco poderiam sequer sonhar em vencer? Então vamos lá. A nossa jornada começa no subterrâneo fedorento de Derry, lá em 1958. A gente está no Covil da Coisa, um lugar de escuridão e podridão que nem dá para descrever direito, onde 7 crianças que se chamavam de Os Otários se reúnem para encarar o seu pior pesadelo. E então ela se revela. Mas não como o palhaço Pennywise, não. Ela aparece numa forma que está mais perto da sua natureza real. Uma aranha. Preta, monstruosa, gigantesca, que sai da escuridão. A presença dela irradia um medo tão antigo que paralisa. E para piorar, tem corpos de outras crianças meio comidos pendurados na teia como se fossem troféus. Stan grita, Ben recua, Richie, Beverly, Mike, todos eles ficam congelados. É puro terror. Mas no meio desse pânico todo, enquanto todo mundo tá paralisado, um garoto dá um passo à frente. Bill Denbrough. Movido pela dor, pela fúria de ter perdido o irmão mais novo, o George, ele vai na direção da criatura, com os punhos fechados. Veve, você matou meu irmão! Ele grita. E aí, a batalha começa de verdade. Só que o que acontece a seguir não é uma briga física, não é nada disso. De pé, ali na frente da aranha, o Bill começa o ritual de Shude. É uma batalha psíquica, uma coisa antiga, um confronto de vontades, onde as únicas armas são a imaginação e a crença. O objetivo é morder a língua metafísica do oponente com os dentes da sua mente e segurar firme, até um dos dois desistir. Ele olha fundo nos olhos da coisa e o ritual começa. A mente do Bill é simplesmente disparada do corpo dele como uma bala. Ele, jogado para dentro de túneis escuros, passa por pilhas e pilhas de ossos numa velocidade absurda até que tudo explode numa escuridão total, uma escuridão cósmica. O próprio universo, o macroverso, ele está literalmente deslizando na pista de dança da eternidade. E a eternidade é preta. E nessa escuridão toda, ele sente uma presença. Mas não é a coisa. É algo mais antigo. Uma tartaruga enorme, a criadora do universo e a inimiga ancestral da coisa. Os olhos dela são gentis. Ela é basicamente a coisa mais antiga que dá para imaginar. O Bill, desesperado, pede ajuda para a tartaruga. Me ajuda, por favor, me ajuda. Mas a resposta dela é meio enigmática, mas ao mesmo tempo revela tudo. Você já sabe, só tem Shude e seus amigos. Ou seja, a força não vem de um poder cósmico de fora, mas da união e da fé que eles têm um no outro. A coisa começa a zombar do Bill, tentando consumir ele ali na escuridão, mas o conselho da tartaruga ecoa na mente dele. Ele soca postes de montão e insiste que vê assombração. Um trava-línguas, um simples trava-línguas infantil. E o Bill se agarra a isso, não com a boca, mas com dentes na mente dele. Ele grita o verso com todo o poder da sua crença de criança, uma crença em Papai Noel, na fada do dente, no amor dos pais. E a coisa grita de dor. O poder da crença pura de uma criança fere o monstro eterno e força ele a recuar. E aqui está o ponto-chave. Em 1958, o poder da crença unida dos otários era a maior arma deles. Eles acreditavam, juntos, e por isso eles eram fortes. Mas 27 anos depois, quando eles voltam para Derry como adultos, a coisa muda de figura. As memórias estão todas fragmentadas, a magia da infância já se foi, e o peso da dúvida da vida adulta enfraqueceu a fé deles. Vamos avançar 27 anos no tempo. Estamos em 1985. Os otários, agora adultos e assombrados por um passado que eles mal conseguem lembrar, voltam para o Covil para a batalha final,
Só que dessa vez a coisa tá preparada, ela aprendeu com a derrota. E ela tem uma vantagem cruel, aterrorizante. O Bill inicia o ritual de chutes de novo, mas a coisa o recebe com uma revelação sádica e esmagadora. Sua amiga tartaruga, ela morreu. A velha idiota vomitou dentro do casco e sufocou até a morte com uma galáxia ou duas. A esperança simplesmente some. A única aliada cósmica que eles tinham, o contrapeso da coisa no universo, não existe mais. Eles estão completamente sozinhos. A fé do Bill vacila. Nessa vez, ele perde o controle na batalha psíquica. A mente dele é arrastada para cada vez mais perto da verdadeira forma da coisa. Uma luz viva, destruidora, disforme, as luzes da morte, que aniquilam a sanidade de quem as vê. Ele está prestes a ser consumido para sempre. Vendo o amigo prestes a se perder, Rich Tozier age. Com um grito e uma de suas famosas vozes, ele distrai a coisa por um segundo. E nesse instante, ele se joga na batalha mental, agarrando a língua psíquica da coisa que o Bill tinha soltado. O Rich é arrancado do próprio corpo e jogado na escuridão para seguir o amigo. Juntos, naquele vazio cósmico, o Rich consegue alcançar o Bill. Sua mão! Me dá sua mão! Num esforço desesperado, eles se agarram um no outro e forçam a coisa a puxá-los de volta da beira do abismo. Eles retornam aos seus corpos, mas a coisa está furiosa. Ferida sim, mas muito longe de ser derrotada. A aranha se prepara para o ataque final. A batalha psíquica termina, mas a luta física, aquela brutal e desesperada, tá só começando. E é nesse momento de caos que acontece o ato mais heróico e devastador de todo o confronto, o sacrifício de Ed. A aranha avança, pronta para atacar. E é aí que Ed Kasprek, o Ed frágil e hipocondríaco, corre na direção dela. A arma dele não é uma faca nem uma pistola, é a bombinha de asma dele. Aquele objeto que na infância ele acreditava ser um remédio poderoso, a sua salvação. Para a coisa, uma criatura que se alimenta de crenças, a fé do Ed transforma o placebo em veneno. Ele dispara a bombinha direto em um dos olhos da coisa, que derrete como se tivesse sido atingido por ácido. Depois ele enfia o braço na boca da criatura e dispara o remédio garganta adentro. A coisa morde, arrancando o braço do Ed, mas o estrago já está feito. Ele a feriu mortalmente. Caído no chão, sangrando até a morte, o Ed olha para o Rich, que o chama pelo apelido de infância, e com seu último suspiro, Ed sorri. Não me chama de Edis. É a declaração final de independência e bravura dele. Ele morre nos braços dos amigos, não mais como a criança assustada, mas como o herói que salvou todo mundo. O sacrifício do Ed vira o jogo. A coisa, mortalmente ferida, recua para a escuridão para morrer. Mas para os otários, o trabalho ainda não terminou. Eles precisam garantir que aquele mal seja extinto para sempre. Enquanto o Bill e o Rich perseguem a aranha moribunda para o confronto final, o Ben Hanscom encontra um horror inesperado. Centenas de ovos pretos, pulsando, a prole da coisa. Com uma determinação sombria, ele começa a esmagar cada um deles, um por um, acabando com os pequenos monstros que se contorcem lá dentro e garantindo que a linhagem profana da coisa termine ali para sempre. E enquanto a coisa morre em seu covil, a cidade de Derry, que era quase uma extensão física dela, começa a desmoronar. Uma tempestade que ninguém nunca viu atinge a cidade. Prédios explodem, ruas inundam, a torre da igreja simplesmente explode. É como se a própria cidade estivesse morrendo junto com o mal que vivia nela, num colapso violento. O que nos leva de volta àquela questão inicial: como se mata o que é eterno? A história da luta contra a coisa sugere que o oposto do medo não é a coragem, mas sim a união, o amor e a crença. A fé de uma criança num trava-línguas, a fé de um asmático no seu remédio. Se um monstro é feito de medo, talvez a única coisa que pode realmente matá-lo seja aquilo em que juntos a gente escolhe acreditar.